E se Michael Jackson não fosse apenas um talento, mas um mestre da manifestação? Michael Jackson não apenas viveu uma vida artística extraordinária, ele também treinou a mente para se tornar quem ele queria ser neste mundo. E neste vídeo você vai descobrir as técnicas que ele usava para manifestar seus sonhos. Agora eu quero que você olhe esse desenho aqui. Aliás, antes de tudo, com licença, Michael Jackson, permita-nos atravessar as cortinas do seu palco e entrar nos bastidores da tua genialidade. Longe dos holofotes, longe daquilo tudo que o mundo conheceu, porque o Michael, existia lá um Michael secreto, que escrevia mantras, que meditava, que canalizava, que dialogava com o subconsciente e desenhava o próprio sucesso. E se você já sentiu no teu coração que você nasceu para algo diferente daquilo que você vive hoje, mas você percebe que não sai do lugar, então presta atenção aqui, porque Michael, ele não era mais especial do que você, mas ele escreveu o seu próprio sucesso antes de vivê-lo. E por isso aqui nós vamos conversar como que ele fez isso, quais as técnicas que ele usou para manifestar seus sonhos, como que ele criou uma nova versão de si mesmo, como que ele reprogramava o seu subconsciente e também o que que ele fazia para ter tanta criatividade. E junto com isso nós vamos falar também de energia, frequência, vibração e canalização, porque esse vídeo é uma verdadeira intersecção entre manifestação, neurociência, subconsciente, energia vibracional e espiritualidade. Agora, voltando aqui, eu quero que olhe esse desenho. Ele foi encontrado entre as anotações pessoais do Michael Jackson. E veja que observe as palavras escritas no desenho. Programação mental, subconsciente. Michael literalmente desenhou o cérebro humano enquanto conectava sua mente ao sucesso. E isso diz muito sobre a forma como ele enxergava o próprio sucesso. Ele entendia que a mente precisava ser treinada da mesma forma que um artista treina a sua arte. É como se ele soubesse que precisava programar a própria mente para acessar a genialidade que queria expressar no mundo. E aqui, entenda, sucesso para cada um é diferente. Para o Michael Jackson era de uma forma, para mim é de outra, para você é de outra. Para mim, o significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Simples assim. Para você, o significado pode ser outro, o teu alvo pode ser outro. Para Michael Jackson, ele tinha muito claro onde ele queria chegar e o que ele queria entregar para o mundo. E ele conseguiu. E quando a gente observa os bastidores da vida dele, o cara entendia muito do mundo invisível. E aqui a gente nem vai falar sobre suposições, mas de evidências concretas que ele usava nos bastidores da própria vida. Anotações encontradas nos seus objetos pessoais, post-its, roteirização dos seus sonhos, cartas escritas anos antes da fama, depoimentos de pessoas que conheciam ele bem e até o próprio filme Michael revela isso de uma forma bem clara. E eu falei do filme aqui no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link e eu te convido a assistir, porque eu não vou falar apenas do filme, se vale ou não a pena assistir, mas também do que está para além do filme, para além do entretenimento. E dá para perceber que o Michael, ele tinha muito talento, sim, a gente sabe disso, mas ele não contava apenas com isso. Ele sabia, ele entendia dos paranauês, ele entendia do subconsciente. Por isso eu afirmo, ele apenas não viveu o sucesso profissional, mas ele programou tudo isso. Ele entendia que a mente precisava ser direcionada, programada e alimentada. E se você olhar a carreira dele, tudo parece confirmar. Michael imaginava, criava na mente e visualizava quem ele queria se tornar. Tudo, a sua presença no palco, o figurino, o seu jeito de se mover, de dançar, a estética das músicas, os clipes, tudo era imaginado, criado, visualizado antes. Mas eu não digo antes ali na hora de, vamos criar.
bem antes, na fase que ainda está na fase semente, sabe? E em todas essas anotações dele, tem uma palavra que se repete muito, que é subconsciente. Ele estava ligado de que as coisas não aconteciam por puro esforço. Apesar de ele ser super disciplinado, ele sabia que não era só o esforço, mas um estado interno que fazia fluir. Michael tinha um foco bem claro, se tornar o melhor do mundo naquilo que ele fazia. E sabe como que ele fez isso? Presta atenção aqui, deixa teu like, presta atenção que isso é valioso. Sabe como ele fez isso? Criando uma nova identidade. Não uma identidade de um documento de identidade, mas criando uma nova versão de si mesmo, um novo eu. Existe uma carta famosa que ele escreveu em 1979, aqui ó, antes de se tornar o maior artista pop da história, antes de criar até o disco mais vendido do mundo. E para mim aqui o que chama a atenção nessa carta não é unicamente o sucesso que ele imaginava, mas a transformação de identidade. É como se ele estivesse declarando uma nova identidade para si mesmo. E a principal forma de a gente conseguir criar uma nova identidade, sabe qual é? É até uma das partes mais desafiadoras nesse processo. Mas a forma principal de criar uma nova identidade é rompendo com a sua versão antiga, deixando morrer o velho eu. E isso dói. É sobre quebrar o hábito de ser você mesmo, como eu sempre comento aqui do Dr. Joe Dispenza. E Michael estava realmente disposto a quebrar o hábito de ser ele mesmo, a romper com a versão antiga, disposto a se desvincular do grupo ali dos irmãos, queria mudar de linha de tempo, queria se reinventar por inteiro. E mesmo ele querendo muito, não foi fácil, assim como pra gente. Muitas vezes nós queremos muito algo, mas para esse novo chegar, nós precisamos desapegar do velho. Mas veja o que ele escreveu aqui na carta de 1979, quero ser uma pessoa completamente diferente. Era sobre identidade. Ele dizia ser mágico, ser magia, ser ator, cantor e dançarino, chocar o mundo e uau! Pelo que vimos, ele manifestou exatamente isso para a realidade dele, porque anos depois ele não era apenas um cantor, ele era um astro pop, um símbolo cultural, uma presença quase hipnótica. E até para mim, que nunca fui do pop, eu sempre fui do rock, ainda assim, eu acabei sempre vendo o Michael Jackson como um músico incomparável. A energia dele, as danças, fora da curva. E olha como é interessante perceber, ver que ele escreveu tudo isso muito antes do mundo validar que ele era isso. Ele validou para si mesmo. Antes do sucesso existir ali do lado de fora, ele já estava criando essa nova versão. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o Dr. Joe Dispenza aprofunda uma ideia bem poderosa, que a maior parte das pessoas vive repetindo inconscientemente a mesma identidade todos os dias. Os mesmos pensamentos geram as mesmas emoções que geram os mesmos comportamentos e isso cria um ciclo automático. Dr. Joe explica que o cérebro e o corpo acabam se acostumando tanto com uma personalidade antiga que a pessoa literalmente se torna viciada em ser sempre quem foi. Viciada nas mesmas emoções, nas mesmas reações e até nos mesmos problemas. Até eu deixei um trecho anotado aqui. Veja bem o que ele diz. Na realidade, você tende a desprogramar ou desconectar seus velhos padrões de pensar e sentir e, em seguida, reprogramar ou reconectar seu cérebro com novos padrões de pensamento e sentimento baseados em quem você quer ser. Quando você condiciona o corpo com uma nova mente, os dois não podem mais trabalhar em oposição, mas têm que ser em harmonia. Esse é o ponto da mudança, o ponto da autocriação. Se você não leu este livro, recomendo, eu vou deixar o link na descrição. Eu também já fiz um vídeo explicando os ensinamentos poderosos desse livro. Eu vou deixar o link, caso você não tenha visto, mas eu antecipo que um dos ensinamentos mais fortes desse livro e desse vídeo é que você não manifesta aquilo que você quer de uma forma ocasional. Ocasionalmente você quer algo e aí você manifesta.
Você manifesta aquilo que se tornou. Por isso que muitas vezes, quando você tem a percepção que a tua manifestação travou, ou que você fez de tudo e travou, manifestação não trava. A manifestação, ela acontece de forma fluida, porque você está sempre manifestando. Você manifesta o que está dentro, o tempo inteiro. Porém, o que geralmente acontece é que aquilo que está sendo manifestado não está coerente com aquilo que você quer. Então, dá a ideia de que está travada a manifestação, mas ela é automática com aquilo que você está convicto que é. Uma inteligência divina perfeita, não há erros nisso. Teu estado interno vai refletir, vai manifestar a tua realidade. E para a gente trabalhar essa nossa parte interna, para conseguirmos manifestar o que queremos, existem todas essas técnicas que o Michael usava. O Jafar Jackson, que interpretou o Michael Jackson no filme, interpretou de forma brilhante, genial. Ele mergulhou nas anotações do tio, em todo esse universo de bastidores, nos livros, em cartas, e ele revelou em várias entrevistas que o Michael Jackson escrevia mantras. Ele escrevia seus sonhos, roteirizava seus sonhos e também tornava os seus sonhos, transformava em afirmações. E ele repetia essas declarações, ele meditava por 30 minutos todos os dias, internalizando todas essas frases. E aqui fica ainda mais fascinante, ele distribuía vários post-its pela casa inteira, pelo espelho, pelo teto, pelas paredes, em todos os lugares que ele sabia que ele ia encontrar essas mensagens diariamente. Você percebe como isso está conectado perfeitamente com aquilo que a gente vem falando em outras conversas mágicas, nos nossos outros vídeos, sobre essa programação do subconsciente, a repetição, as afirmações, a conversa interna, a repetição neural. E especialmente que é importante você habitar a realidade desejada antes dela existir fisicamente, porque ela só vai existir fisicamente se você habitar nela internamente antes. Michael sabia de segredos do universo e da mente humana. Sabia que o subconsciente não aprende simplesmente por esforço, mas por repetição, pela associação emocional, pelo ambiente. Então imagina um impacto de olhar todos os dias para o espelho, enquanto a sua imagem está ali refletida, emoldurada por frases, por afirmações com os teus sonhos, afirmações de confiança, de sucesso, de expansão. E essa é uma das coisas mais poderosas que ele fazia, falar, declarar essas afirmações se olhando no espelho. E eu te pergunto, quem que você está sendo no espelho? O que você tem dito, pensado sobre você mesmo quando você se olha no espelho? E essa parte do espelho que o Michael fazia, eu aprendi com a minha amiga Louise Hay. E ela dizia, no meu quarto eu tenho um espelho mágico e lá eu me encontro com a minha melhor amiga. Aqui em um dos seus livros, A Vida Ama Você, ela traz já no início o princípio do espelho. Ela diz que o próprio mundo é um espelho e a sua imagem é o filtro. Você vê aquilo com que se identifica. Não enxergamos as coisas como elas são, mas como nós somos. E é dessa forma que encaramos o mundo. Seja uma aprovação ou uma dádiva, seja uma prisão ou uma sala de aula, um campo de batalha ou um jardim, um reformatório ou um playground, um pesadelo ou um espetáculo. Como você prefere olhar para o teu mundo, para si mesmo? Michael Jackson. Playground, espetáculo, como que Michael Jackson estava enxergando o mundo? E Louise Hay, ela ensina a gente a ir para a frente do espelho e se olhar com amor, com gentileza. E no início que você começa a se olhar, tentar se olhar com amor, se você não tem esse hábito no início, você vai estranhar e provavelmente vai aparecer uma multidão de julgamentos e apontamentos de defeito. Mas persista. Para a Louise foi assim e acredito que para a maioria que faz essa técnica foi assim no começo. Persista mesmo que a mente resista. A mente ela vai querer dizer, não, que nem para o Michael Jackson, por exemplo. Não, você aí não é o melhor nem do seu bairro, quanto mais do mundo. Você não é mágico, como está declarando. Olha para você. E a tua mente talvez também te fale coisas duras. Porque o que ela quer é
vamos ficar aqui quietinhos, onde é conhecido, porque ela foi programada para te manter seguro e ponto, não para te fazer feliz, para te fazer realizado. Só que aos poucos você vai com gentileza e treina. E ao longo dos dias, essas críticas e julgamento, eles vão perdendo força, vão se dissolvendo. Você vai começar a se olhar com mais amor e então, como diz a Louise na próxima parte, você vai afirmar a sua vida, que era aquilo que o Michael fazia. E se você não leu esse livro, recomendo muito esse livro. É um abraço para sua alma. Eu vou deixar o link também na descrição. E ela tem uma frase que eu amo. Ela diz que palavras repetidas diariamente são como sementes plantadas no subconsciente. E é assim, porque com constância e repetição emocional, aquela nova verdade que você vai afirmando, ela vai substituir padrões antigos. E eu até quero fazer um vídeo exclusivo ensinando como que você faz essas afirmações para que elas sejam inseridas lá no teu subconsciente, sem autossabotagem atrapalhando e também sem parecer forçado. Se inscreve e ativa as notificações para você ser avisado quando eu gravar esse vídeo. E Michael escrevia coisas do tipo Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos. Isso antes de lançar o álbum, antes do álbum se tornar um fenômeno mundial, que até hoje continua sendo o álbum mais vendido do mundo. Uau! Mas percebe aqui que ele não falava como alguém que estava desejando. Ele falava como alguém que já tinha decidido. Era uma afirmação, não um pedido. Ele enxergava essa realidade antes de ela se materializar. E outra coisa falando sobre essas afirmações do Michael, mesmo que ele não afirmava todos os dias todas aquelas frases espalhadas pelos ambientes, ele mantinha elas estrategicamente lá, porque o subconsciente estava captando. Lembra o que a gente já conversou nesse vídeo aqui dos mistérios da mente subconsciente? Mesmo sem a gente prestar atenção consciente, o nosso subconsciente absorve e isso interfere na nossa energia e também impacta na forma como a gente se vê e que faz refletir em quem somos, o que fazemos, como vivemos. E a maioria de nós passa o dia absorvendo medo, críticas, comparações, caos emocional, opiniões limitantes. Aos poucos, tudo isso vai sendo registrado. Aproveite e reflita um pouco aqui comigo. Que tipos de ambientes você está se expondo? Lugares onde a televisão fica ligada o tempo todo, passando aquelas tragédias, ou aquelas novelas problemáticas, redes sociais dissipando fofocas, ou consumo exacerbado, ou pessoas à sua volta falando sempre de doenças. É bom estar consciente de que tudo está te alimentando. E Michael Jackson parecia entender muito bem que a realidade externa ela começa antes, dentro da mente, da emoção e da energia que você alimenta todos os dias. E também dessa identidade da sua versão que ele queria, sua versão futura que ele habitava, antes mesmo que o mundo enxergasse isso. Entende que ele já sustentava antes e a gente também pode fazer isso. Isso é o que Neville Goddard falava em suas inúmeras palestras, que existem vários livros transcrevendo essas palestras. Manifestação não tem a ver com pedir, mas com incorporar, exatamente isso que Michael parecia fazer. E eu penso até que por isso a presença dele era tão magnética, porque ele já se sentia desde sempre a pessoa que ele queria se tornar, o mágico que ele queria se tornar. Eu não penso que as pessoas reagiam simplesmente ao talento dele, mas também a essa frequência elevada, essa convicção interna que atravessava o palco, atravessava a tela, atravessava as pessoas. Ele não deixava a carreira dele acontecer de qualquer forma para depois ele ficar se lamentando sobre os outros, sobre as pessoas, ficar ali lamuriando. Observa, ele construía cada detalhe intencionalmente. E isso faz muito sentido conectando essa trajetória dele com os ensinamentos do Joseph Murphy, aqui no livro O Poder do Subconsciente. Ele traz que o subconsciente, ele aceita
como verdade. Presta atenção, o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que a gente traz com repetição emocional, com convicção e com imagem mental constante. Como diz no livro, e já sabemos se você acompanha aqui os vídeos, o nosso subconsciente, ele não discute se isso aqui é possível ou impossível. Ele simplesmente responde aquilo que ele é alimentado repetidamente. Agora pensa, antes da fama, o Michael Jackson ele estava lá repetindo diariamente para ele mesmo ideias de sucesso, de transformação pessoal, enquanto que a maioria de nós reforça mentalmente limitações. Pensa um pouquinho ali com seus botões, o que você tem potencializado, reforçado mentalmente, qual que é a tua conversa interna? São coisas boas, coisas prósperas para frente? Ou você vive repetindo coisas como eu sou ansioso, eu não tenho oportunidade, eu não tenho sorte, eu estou cheio de pessoas tóxicas à minha volta, eu não tenho dinheiro. Não é sobre falta de dinheiro. Não dá para usar a situação de hoje como desculpa, porque o maior artista que o mundo viu até hoje saiu de um lugar muito pior, provavelmente de um lugar muito pior do que o lugar que você está hoje. Uma situação pior do que a sua situação. Então dá para fazer como Michael, ele reforçava diariamente a identidade que ele queria construir. E aqui nesse livro ele fala que tudo aquilo que a gente alimenta emocionalmente e repete de uma forma constante, acaba virando instrução para o subconsciente. Então, ao invés da gente ter aquela configuração de sabotagem, a gente vira a chave para uma configuração de impulso que nos faz avançar. Então, com esse impulso, o teu subconsciente ele te ajuda a organizar comportamentos, percepções e até enxergar, ver oportunidades em direção àquela realidade que você quer construir. Eu também explico como usar isso no detalhe em um vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui. Eu vou deixar o link para você assistir e também lá eu coloco uma afirmação completa e poderosa extraída desse livro para você fazer todas as manhãs, antes de tudo, antes de pegar o celular, antes de escovar os dentes, antes de tudo, combinado? E Michael Jackson sabia disso. Tem uma entrevista que ele fala o que ele fazia ao acordar, qual que era a rotina dele ali ao acordar, e eu anotei aqui, ó. Logo que eu acordo, eu me ergo firme como um herói. Vou até o espelho, olho nos meus próprios olhos e começo a repetir. E aí ele repetiu o que ele queria. Por exemplo, álbum mais vendido de todos os tempos. E eu não aceitava nada diferente disso. Uau! Então Michael, ele não apenas desejava, tinha vontade de ter ali aquele sucesso. Ele parecia já estar emocionalmente conectado com aquilo, com aquela versão futura dele e com aquela realidade que ele construiu na mente dele, muito antes disso se renderizar no mundo, muito antes do mundo conseguir ver. E tem uma cena do filme que eu acho linda demais, profunda, onde o Michael ele está no estúdio para gravar sua música e ele literalmente prepara o campo energético antes de iniciar. Ele para tudo e diz para si mesmo: você é confiante, você é lindo, você é magnífico, você é forte, você é o maior de todos os tempos. E perceba, isso vai muito além de pensamento positivo. Ele repetia essas afirmações enquanto gerava a emoção no corpo. E logo depois dessas frases, o que ele faz? Começa a cantar, dançar, rebolar? Não. Ele silencia. Ele respira profundamente e entra em um estado meditativo antes de começar a cantar. E assim ele faz o corpo dele sentir emocionalmente essa versão que ele quer habitar. Sentir como verdade, não no futuro, agora. Quando pensamento e emoção estão em coerência, o nosso campo ele já começa a se organizar como aquilo, como essa nova identidade. E além disso, a respiração profunda fazia o que a gente já sabe, mas faz pouco. Trazer para o presente. E trazendo para o presente, ele tinha mais entrega e até mais diversão. E o melhor é que
tudo pode ser treinado, tudo isso aí pode ser treinado, o seu subconsciente pode ser treinado. Você sabe, não é? Que a maior parte dos teus comportamentos, das tuas emoções, das suas percepções, das suas reações, elas são regidas pelo subconsciente. Nossa mente consciente, ela conduz uma parcela muito pequenininha da nossa vida. Então, se dá para você treinar o seu subconsciente, aos poucos o teu estado interno não vai mais enxergar aquilo que você quer como algo distante, porque essa repetição, ela vai trazendo familiaridade, e a familiaridade vai moldar a tua identidade. E aqui estamos falando bastante sobre sonhar, manifestar, mas se você já transcendeu essa parte de desejar coisas, eu te entendo. Se você já viveu várias mortes do ego, provavelmente certas coisas que você desejava, que faziam os seus olhos brilharem, já não fazem mais tanto sentido. E então, se você está em uma fase meio que não sabe nem o que quer, se é que quer algo, porque na real provavelmente você nem quer, eu te convido a, antes de dormir, hoje, antes de dormir, você vai falar o seguinte: você vai silenciar primeiro, se conectar com o teu coração e então falar: inteligência divina, revela-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Apenas faça isso e aguarde. E agora nós vamos falar da parte mais fascinante para mim. Vamos falar de energia, frequência, vibração, criatividade e canalização. David Hawkins, na escala que vocês já conhecem, quem acompanha aqui o canal conhece, na escala da consciência, explica que emoções como medo, vergonha, culpa possuem frequências o quê? Baixas, não é? Contraídas. Enquanto estados como alegria, amor, gratidão expandem a nossa energia e aumentam até a nossa percepção da realidade, porque expande a nossa consciência. Isso influencia muito mais a nossa vida do que a maioria das pessoas imagina, porque, segundo o próprio David, a frequência emocional que sustentamos constantemente, ela interfere de forma direta como percebemos, como criamos e acessamos experiências para a nossa vida, ou atraímos experiências para a nossa vida, como muitas pessoas gostam de usar esse termo. Uma pessoa dominada pela dúvida entra em contato com a contração. Ela perde criatividade, perde percepção, perde energia vital. Agora pense em alguém vivendo em estados de inspiração, paixão criativa, encantamento e profunda conexão emocional com aquilo que faz. Esse era Michael Jackson. Quando você observa a vida dele, percebe uma conexão profunda com a alegria, música, imaginação, sensibilidade, fantasia e também gratidão ao divino. Se a gente for ver os vídeos dele em todas as premiações, que foram muitas, ele sempre estava em estado de gratidão ao divino. E gratidão eleva completamente a frequência de vibração de uma pessoa. E talvez por isso Michael não transmitia apenas música, mas ele transmitia esse estado vibracional. As músicas dele carregavam movimento, energia, vibração, entusiasmo, carregavam vida. E essa frequência, ela é contagiante. Você já percebeu como algumas músicas drenam a sua energia, enquanto outras fazem o teu corpo vibrar de outra forma? Veja que ciclo lindo. Quanto mais Michael ele criava esse estado, mais ele também alimentava dentro de si a mesma frequência. A música, ela elevava a energia dele e ele elevava a energia das suas músicas. E também tem outra questão aqui. Você já percebeu que Michael, ele parecia meio que intocável? Ele não era muito de ficar dando entrevistas. Eu penso que muito também porque ele não vivia na mesma frequência da maioria das pessoas. O próprio Michael dizia que ele não tinha uma vida social ativa, badalada, longe disso. A sua conexão mais profunda era com os animais, com as crianças, com a sua arte, com a música, com todo esse universo criativo dele. Mesmo estava um picolé, agora esquentaram. Falando em picolé, eu estava em Gramado nos últimos dias, na Serra Gaúcha, e eu passei um frio lá, mas eu amo essa cidade. E dessa vez eu fui em alguns lugares
temáticos mais infantis, um universo mais lúdico. O parque cria amigos, a Terra Mágica, Floriball, e restaurantes temáticos como Fundi, um castelo mágico do Hector, entre outras coisas. E tudo isso ali foi construído justamente para tirar a gente do modo automático e racional e te colocar em uma outra frequência. Luzes, personagens, magia, trilha sonora, uma atmosfera diferente que faz com que nesses momentos mágicos a nossa mente desacelere. O mundo racional mesmo para mim ele perdeu força. E aí o que acontece, né? A imaginação, a criatividade, elas voltam a acender. E lá não são apenas crianças encantadas, são seus pais também. E é algo que me surpreendeu, tinham muitos casais lá sem filhos, estavam lá vivendo essa experiência, levando a sua criança para se encantar. E olha que esses lugares temáticos, mágicos, eles têm um investimento bem superior a restaurantes românticos, por exemplo. E ainda assim, esses casais estavam lá. E isso me fez conectar com Michael Jackson, porque ele criou na Califórnia a Neverland, a terra do nunca, para ele morar, para ele deixar essa criança morar e se encantar, para também distribuir a alegria para outras crianças, com roda gigante, com carrossel, com cinema, trem, jardins e várias experiências lúdicas. Um parque encantado, um universo paralelo praticamente construído para preservar a magia, a imaginação, a pureza, a sensibilidade, o encantamento diante de um mundo cada vez mais acelerado, mais duro, mais racional. Percebe como isso se conecta diretamente com a escala de consciência de David Hawkins? Estados emocionais ligados à alegria, ao amor, à inspiração, expandem a nossa percepção e criatividade. Já estados de pressão, medo, sobrevivência contraem completamente a nossa energia vital, porque alguém operando em estado de sobrevivência não consegue criar, não tem nem potência para querer criar. Agora, uma pessoa se divertindo na alegria está em outro estado e consegue acessar mais criatividade. A gente já vai falar melhor sobre isso, porque Michael parecia compreender isso perfeitamente. Ele era muito conectado ao universo da imaginação, da criação mental e mais alguns paranauês. Isso aparece o tempo todo na forma como ele até fala sobre arte, sobre música, sobre realidade. Ele sabia que a criação nasce primeiro em um plano invisível para depois ser renderizado, manifestado aqui. Quando as pessoas falam hoje de 5D, na prática, de uma forma bem básica, se está falando justamente desse estado interno, onde você deixa já de ficar reagindo conforme a realidade externa, conforme o que o mundo te apresenta, mas acessando uma frequência mais elevada, mais expandida e mais criativa. Para Michael não existia o impossível, ele sonhava, imaginava, tinha clareza do que ele queria, ele roteirizava os seus sonhos e então se colocava em modo receptivo, e é sobre isso que eu quero falar. Ele se colocava de modo receptivo ao campo quântico das infinitas possibilidades. Imagina comigo uma nuvem online da internet, onde você coloca seus arquivos, você salva fotos, vídeos, documentos que você precisar, você salva lá. Então imagina que existe uma nuvem do universo online. E lá nessa nuvem estão todas as ideias de tudo o que já foi, tudo o que é e de tudo o que será. E que nós podemos fazer download disso. Uau, que loucura, né? Você já ouviu falar de ressonância harmônica do Hélio Couto? Ou mesmo campo quântico das infinitas possibilidades, ou registros acásticos? É mais ou menos sobre isso, essa nuvem divina. E podemos canalizar desse lugar um conhecimento, uma sabedoria, uma solução, uma música. É meio que como se qualquer um de nós pode canalizar. E eu vou te falar já logo à frente como que você fica, digamos, apto a isso. E Michael Jackson parecia confiar plenamente nesse universo divino criativo para além do intelecto. Tem um momento especial do filme, para mim acho que foi o mais especial do filme, que mostra exatamente um desses momentos de canalização do Michael Jackson. Na cena do filme, ele está na sua piscina maravilhosa,
com uma boia, ele já está num padrão elevado ali de vida, ele está na sua piscina com a sua boia, está ali relaxando, e seus irmãos também estão na piscina, mas ele está um pouco mais afastadinho. Então seus irmãos perguntam o que ele está fazendo. E eu não lembro exatamente qual a ordem das palavras que ele falou, mas foi mais ou menos assim. Ele disse que, calma, que ele estava esperando um sinal de Deus. Ele disse que tinha que ficar ali na dele, que Deus estava prestes a enviar para ele uma música. E que se ele não estivesse ali pronto para receber, o Prince, que era outro cantor, iria receber. Michael Jackson, em várias entrevistas dele, ele dizia que as músicas não eram realmente dele, mas que foram dadas para ele. Ele era um canal. Ele compreendeu claramente que ele precisava estar receptivo ali naquele momento. E como se faz para estar receptivo? É a gente mantendo um canal limpo, sem silenciar a mente. Isso é bem difícil. Imagina, falando de canalização, que somos todos canais. Para explicar melhor, vamos personificar Deus como a religião costuma fazer. Vamos imaginar Deus como um personagem. Imagina que ele está lá na nuvem, no seu jardim de ideias, e ele está a fim de deixar florescer algumas coisas no mundo, na Terra. Então, ele quer distribuir uma semente. Aí ele olha aqui, esse canal aqui, essa pessoa, nossa, isso aqui tá cheia de coisa, cheia de boleto, preocupação até os olhos. Aí essa daqui, nossa, essa daqui tá muito preocupada com as doenças. Essa daqui, não, essa daqui tá ainda lá pensando só no passado. Opa, olha só, tem essa aqui, ó. Vou colocar aqui para ela. Essa daqui tá com o canal aberto, limpo. Porque imagina só, no ruído constante que a gente vive de informações, fica difícil realmente a gente canalizar algo ali divino, puro, dessa nuvem, desse campo quântico de infinitas possibilidades. E a maioria de nós faz de tudo que é coisa durante um dia, mas não consegue ficar 10 minutinhos em silêncio consigo mesmo. O Michael Jackson, ele abria espaço para o divino, do tipo, estou aqui, faça-se de mim segundo a tua vontade. E a gente não faz isso, né? A gente não tem tempo, imagina. Michael se colocava como um canal para a inteligência divina se expressar aqui na Terra. Ideias passam por você, todos somos um canal da inteligência divina. E também tem outro ponto que eu tenho que tirar o chapéu para o Michael Jackson, era a execução, porque sem ela, nada disso aqui de técnicas, de canalização, de tudo mais, nada disso aqui serviria para nada. E tem uma parte do filme que mostra essa potência de execução que ele tinha de uma forma bem interessante. No meio da madrugada, ele movimenta as pessoas porque ele precisa gravar. Ele recebia a ideia e ele sabia que ele tinha que executar. E como nós falhamos nisso? Muitas vezes a gente recebe um insight, uma ideia, mas deixamos morrer na praia. Já não aconteceu com você de ter uma ideia e depois de um tempo você ver essa ideia, que alguém teve a mesma ideia e colocou a ideia no mundo? Nossa, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Segundo esse ensinamento do campo quântico das infinitas possibilidades, todas as ideias, elas já existem. Elas já estão presentes no reino das possibilidades. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para inventar, mas estar receptivo, estar em um estado mais sereno, meditativo, permitindo-se captar as ideias que jamais seriam percebidas de forma intelectual. E vamos aprender com Michael Jackson, depois de receber, executar. Mas depois de executar, depois de manifestar, depois de conquistar o mundo, lembre dessa frase aqui que eu anotei, que eu já vi numa entrevista do Michael Jackson. A coisa mais poderosa do mundo é a mente humana, a oração e a crença em si mesmo. Que você acredita, você se torna. E mesmo que você se torne poderoso, seja humilde como uma criança. São tantos ensinamentos do Michael, e além desse ensinamento de agora e de todas as lições que aprendemos com o filme dele, com a vida dele, com esse vídeo, a lição mais forte que fica no meu coração é de caminharmos como nossa criança. Eu vejo que Michael, ele permaneceu ao longo da vida com uma mente
mais livre, mais infantil, mais livre de filtros. E essa nossa criança, essa potência divina e pura, nós deixamos ela enfraquecer, porque a gente acaba se desviando por tudo aquilo que o sistema nos incute, pelos medos, pelas pressões, preocupações, vergonhas, limites, nãos. Mas como uma parte de Michael permaneceu como criança, ele fluía melhor em criar, em imaginar, em confiar que ele pode ser quem ele quiser ser. Ele estava mais em um estado de pura e alegre inocência. Como uma criança, a criatividade mais aberta, onde o impossível não existia. E o melhor de Michael para mim, para além de todas essas técnicas de manifestação, é a frequência do coração dele. Essa inocência, essa pureza. A fé dele, a criatividade, a confiança, a autoconfiança e também a sua vontade de executar. Gratidão, Michael, por ter a audácia de colocar no mundo as suas ideias. E para você, qual a melhor parte desse ser de luz, desses ensinamentos, da história de vida dele? E gratidão a você também por estar aqui. Essa foi a minha contribuição de hoje. Beijos de luz e até as próximas conversas mágicas.